O casamento do meu cunhado. Minha sogra disse: todos os lugares no salão de festas já estão ocupados. É melhor que sua família não venha. Eu dei um sorriso amarelo, concordei, e em seguida comprei passagens para Fernando de Noronha para toda a minha família. No grande dia, a família do meu marido me ligou 99 vezes e a voz da minha sogra soava desesperada. Aquela noite, o jantar de família habitual aconteceu em uma atmosfera bastante silenciosa na casa dos meus sogros. Minha sogra, Sônia, sempre insistia que todos se reunissem para o jantar. Ela considerava isso uma bela tradição de família. Sobre a mesa estavam os pratos que eu preparei com tanto esforço desde a tarde. Todas as comidas favoritas do meu marido Rodrigo e de seus pais. Coloquei um pedaço de salmão grelhado no prato da minha sogra. Ela assentiu sutilmente e iniciou a conversa. Bem, falta apenas uma semana para o casamento do Lucas. Quase tudo está pronto. Faltam apenas alguns pequenos detalhes. Eu sorri e respondi: sim, graças a Deus tudo está correndo bem. Lucas e Camila formam um casal tão lindo, não é, Sônia? Rodrigo, meu marido, que estava devorando uma porção generosa de batatas gratinadas, murmurou em concordância. É verdade, mãe. Sônia continuou. E quase todos os convidados importantes já confirmaram. Todos os parceiros de negócios importantes do seu pai e meus amigos empresários. Este casamento tem que ser um evento de deixar todos de queixo caído. Meu sogro, Arthur, pigarreou com orgulho. Claro, é o meu filho mais novo se casando. Não, pode ser algo comum. O Hotel Palácio Dourado é o lugar mais luxuoso de São Paulo. Que todos vejam o status da nossa família. A atmosfera era agradável. E eu também estava feliz pelo meu cunhado. Virei-me para Rodrigo para perguntar: precisamos ir às compras no fim de semana para o grande dia? Quando de repente ele me olhou com hesitação e disse, baixando a voz, mais alto o suficiente para que todos ouvissem: Isabela querida, preciso te dizer uma coisa. Eu o encarei, sentindo um mau pressentimento em seu olhar. Sim, pode dizer. Rodrigo pousou o garfo, olhou para os pais como se buscasse aprovação e depois se voltou para mim novamente. Olha, no casamento do Lucas, a maioria dos convidados serão parceiros de negócios importantes do meu pai e meus. Você sabe, só gente de alto escalão. Eles virão e verão nossa família. Então, eu acho que talvez desta vez não devêssemos convidar seus pais e seus parentes. Cada palavra de Rodrigo foi como uma agulha perfurando meu coração. Eu congelei. O garfo quase caiu da minha mão. O ar na sala de jantar tornou-se pesado. Minha sogra interveio rapidamente com uma voz falsamente doce. Isabela, não entenda mal o Rodrigo. Ele está apenas pensando no bem da nossa família. Os convidados do Arthur são todos diretores e presidentes de empresas. Seus pais são pessoas simples. Eles se sentiriam desconfortáveis em um lugar tão luxuoso. Além disso, seus outros parentes podem acabar falando alguma besteira. Isso poderia arruinar a reputação da nossa família. Eu ouvi cada palavra, não como um conselho, mas como um insulto embrulhado em açúcar. Durante 3 anos de casamento, eu me acostumei com a família do meu marido menosprezando minha origem humilde. Meu pai é um professor de escola pública aposentado. Minha mãe é feirante. Comparado ao império de negócios deles, era como o céu e a terra. Mas eu nunca imaginei que em um dia tão feliz eles pudessem fazer isso com a minha família, com medo de que os envergonhássemos. Aos olhos deles, meus pais que me deram a luz e me criaram eram uma vergonha. Levantei os olhos e encarei Rodrigo. O homem que eu amava, o homem com quem me casei. Ele evitou meu olhar. Parecia um pouco sem graça, mas claramente não tinha a intenção de retirar suas palavras. Meu silêncio foi interpretado como consentimento. Que bom que você entende. Somos uma família. Temos que pensar uns nos outros. Vamos, coma mais. Vai esfriar. A comida na minha boca tinha um gosto amargo. Minha garganta se fechou. Eu não conseguia engolir. Pousei meus talheres tentando falar o mais calmamente possível. Sim, eu
Entendo tudo. Estou satisfeita. Com licença, vou para o quarto. Levantei-me, inclinei-me ligeiramente e subi rapidamente. Eu não queria que eles vissem as lágrimas prontas para rolar. Depois de bater a porta do quarto, finalmente deixei as lágrimas caírem. Toda a dor acumulada por 3 anos explodiu. Eu sacrifiquei tudo por esta família. Minhas economias, meu bônus de trabalho, até mesmo o apartamento em que moramos foi comprado em grande parte com o dinheiro dos meus pais. Embora estivesse em nome de nós dois, tentei ser uma boa esposa e nora, esperando um pouco de respeito. E o que eu recebi em troca? Esta humilhação e desprezo vergonhosos. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas dentro de mim uma outra chama começou a arder. Minha paciência havia se esgotado. Eles me humilharam. Tudo bem, eu lhes mostraria as consequências. Enxuguei as lágrimas. A fraqueza desapareceu, substituída por uma determinação fria. Abri o aplicativo de compra de passagens aéreas no meu celular. Destino: Fernando de Noronha. Data de partida: sábado 25 de dezembro. O dia do casamento de Lucas. Número de passagens: 5. Para mim, meus pais, meu irmão e sua esposa. Minha família merecia umas férias. Longe dessas pessoas hipócritas. Passagens compradas, confirmação recebida, eu sorri friamente. Neste drama, eu não seria mais a única a atuar. Na manhã seguinte, com a desculpa de visitar meus pais, comecei a preparar meu plano. Ao me ver, minha mãe ficou imediatamente preocupada. Minha filha, o que há com você? Seu rosto está pálido. Houve outro problema com seu marido? Forcei um sorriso. Não, mãe, tá tudo bem. É só o trabalho de fim de ano, um pouco cansada. Eu não queria entristecê-los imediatamente. Esperei até o almoço. Quando meu irmão, Bruno e sua esposa, Clara, também chegaram, comecei a falar lentamente. Mãe, pai, Bruno, Clara, tenho algo a dizer. Todos pousaram seus talheres e me olharam. Respirei fundo e reuni coragem. Eu comprei passagens para todos nós para Fernando de Noronha. No próximo sábado, voamos para uma viagem de 5 dias. Meu pai ficou chocado. Fernando de Noronha, por que tão de repente? No próximo sábado é o casamento do seu cunhado. Minha mãe também estava preocupada. É verdade, filha. É um dia importante para eles. Eu esperava que eles reagissem assim. Expliquei tudo calmamente. Contei a conversa da noite anterior, palavra por palavra, desde a atitude de Rodrigo até os insultos da minha sogra. Eu não chorei. Minha voz era monótona, mas cada palavra estava cheia de dor e decepção. Quando terminei, o silêncio tomou conta da casa. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Ela estava triste por sua filha ter que suportar tal humilhação. O rosto do meu pai, o homem mais bondoso que dedicou a vida inteira à escola, endureceu de raiva. Meu irmão, Bruno, bateu na mesa com força. Que desgraçados! Como essa família ousa tratar minha irmã assim? Mãe, eu acho que a atitude da Isabela foi absolutamente correta. Por que iríamos a esse casamento apenas para sermos humilhados por eles novamente? Férias? Sim, férias. Clara, minha cunhada, segurou minha mão. Isabela, você já sofreu o suficiente? Faça o que achar certo. Nós sempre te apoiaremos. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Ele me olhou com uma mistura de pena e orgulho. Perdoe-nos, filha, disse ele em voz baixa. Seu pai e sua mãe não puderam te dar mais, a ponto de você ter que suportar algo assim na família de outra pessoa. Eu balancei a cabeça rapidamente. Não é culpa de vocês. Eu nunca tive vergonha da minha família. Só estou decepcionada por ter escolhido a pessoa errada. Com esta viagem, quero que todos nós descansemos e nos divirtamos como uma compensação por toda a minha dor. Pensem nisso como sua filha levando vocês de férias. No final, toda a minha família me apoiou. A preocupação inicial deu lugar à raiva e ao apoio total. Minha mãe enxugou as lágrimas e começou a discutir animadamente sobre que roupas levar. Meu irmão começou a pesquisar lugares interessantes em Noronha na internet.
Vendo os sorrisos nos rostos das pessoas que eu mais amava, percebi que minha decisão estava certa. Isso não era apenas uma viagem. Era uma declaração. Uma declaração de que eu, Isabela Soares, e minha família não somos pessoas que podem ser insultadas sem revidar. Nossa dignidade não pode ser comprada com luxo falso. E esta viagem a Fernando de Noronha foi o meu primeiro passo em direção à liberdade. Na quarta-feira à noite, 3 dias antes do casamento, voltei do trabalho. Ao entrar no quarto, vi Rodrigo sentado na cama com uma expressão sombria. Aos seus pés, minha mala já cheia estava aberta, com minhas roupas espalhadas pelo chão. Percebi que ele havia descoberto tudo. Explique o que significa tudo isso. Para! Onde você vai? Rodrigo saltou, sua voz cheia de acusação. Eu calmamente coloquei minha bolsa no lugar e comecei a pegar as roupas, dobrando-as uma a uma com cuidado. Como você pode ver, vou de férias. Férias? Você enlouqueceu? Sábado é o casamento do Lucas, você não sabe? Você é a cunhada dele, um membro da família. Você vai embora num dia tão importante? Ele quase gritou. A raiva transformou seu rosto bonito. Parei e olhei diretamente em seus olhos. Membro da família? Não foi você quem disse que minha família não era digna de estar no seu casamento, porque você tinha medo de ser envergonhado? Então por que eu ficaria aqui? Para ser uma boneca bonita, sorrindo para os convidados e fingindo que somos uma família feliz e perfeita? Desculpe, não sou atriz. Rodrigo ficou sem palavras. Ele não esperava uma resistência tão firme. Gaguejando, ele murmurou. Eu só falei da boca para fora. Não exagere as coisas. Isso é um assunto de família. Por que levar para o lado pessoal? Eu não estou levando nada para o lado pessoal. Estou apenas levando minha família de férias para um lugar onde eles são esperados e respeitados, não para um lugar onde são considerados uma vergonha. Minha voz era fria como gelo. Nossa discussão esquentou. Rodrigo não admitiu seu erro. Apenas repetia uma palavra: reputação. Sua reputação. A reputação de sua família. Ele temia que seus amigos e parceiros de negócios sussurrassem se não me vissem no casamento de seu irmão. Seu egoísmo me enojava. Naquele momento, o celular de Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela. Seu rosto mudou e ele atendeu apressadamente, indo para um canto do quarto. Embora ele tentasse falar baixo, pude ouvir algumas frases. Sra. Marina. Sim, eu entendo. Não se preocupe. Estou resolvendo isso. O dinheiro certamente estará lá antes do casamento. Sra. Marina, franze a testa. Era a gerente do Hotel Palácio Dourado que estava organizando o casamento de Lucas. Por que ela ligaria para Rodrigo com um tom tão urgente como se estivesse cobrando uma dívida? Percebendo meu olhar penetrante, Rodrigo encerrou rapidamente a conversa. Ele se virou para mim e seu tom mudou 180 graus. Ele se aproximou, tentando pegar minha mão. Isabela, querida, eu estava de cabeça quente, não fique brava. Vamos resolver isso com calma. Não vá, por favor, ok? A mudança repentina me deixou desconfiada. Algo aconteceu, não é? Rodrigo hesitou. Não, nada de especial. Apenas um pequeno problema na empresa no momento. Mas minha intuição feminina dizia que não era tão simples. A ligação da Sra. Marina estava claramente relacionada a dinheiro. E por que ela ligou para Rodrigo? Não para o pai dele, principal organizador. De repente a ficha caiu. Meu bônus anual. Todos os anos eu recebia um bônus muito grande. E este ano eu havia acabado de receber. É isso? Olhei diretamente para Rodrigo. Minha voz tornou-se afiada. O pagamento restante de R$ 200 mil para o buffet. Vocês planejavam pagar com meu bônus, não? E o rosto de Rodrigo ficou pálido. O terror em seus olhos o traiu. Ele gaguejou, incapaz de dizer uma palavra. Isabela, como? Como você sabe? Então é verdade. Acontece que por trás dessa humilhação havia uma trama financeira suja. Eles não apenas odiavam minha família, mas também planejavam usar o dinheiro que eu ganhei com tanto esforço. A raiva ferveu dentro de mim com uma nova força.
Rodrigo, você e sua família nunca param de me surpreender. Eu disse com um sorriso amargo. Vocês querem meu dinheiro, mas ao mesmo tempo desprezam minha família. Vocês não acham isso um pouco ganancioso e dissimulado demais? Esta primeira briga havia revelado parte da verdade, mas eu sabia que isso não era tudo. A confissão silenciosa de Rodrigo foi a faísca que acendeu o barril de pólvora. Minha raiva era tão grande que eu não queria mais manter as aparências na frente dele. Imediatamente abri o aplicativo do meu banco no celular e fui para a seção de gerenciamento da nossa conta conjunta. O histórico de transações era claro. Uma grande quantia de dinheiro, precisamente R, 200 mil, havia sido transferida 3 dias antes. O destinatário, Arthur, meu sogro, mostrei a tela do celular no rosto de Rodrigo. E isso, explique por que você transferiu R, 200 mil da nossa conta conjunta para o seu pai sem me dizer uma palavra. Rodrigo olhou para a tela. Seu rosto estava pálido como cera. Ele recuou, a boca aberta, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra em sua defesa. Continuei, pressionando cada palavra como um chicote em suas mentiras. Deixe-me adivinhar. Você e sua família planejaram tudo. Vocês sabiam que eu receberia meu bônus anual em breve. Então vocês corajosamente reservaram uma festa luxuosa para o seu irmão para se exibir. Vocês transferiram meu dinheiro unilateralmente. E depois criaram uma desculpa para insultar minha família para que eu não os convidasse. Assim, vocês teriam um casamento magnífico com o meu dinheiro e ao mesmo tempo não seriam envergonhados por parentes simplórios. Mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Acertei? Eu mesma não reconheci minha voz, fria e cheia de sarcasmo. Rodrigo tremeu. Ele desabou na cama, baixando a cabeça. Me desculpe. Meus pais me forçaram. Eu não tive escolha. Forçaram? Eu ri alto. Uma risada amarga. Rodrigo, não. Culpe os outros. Você é um homem adulto, tem um emprego, sua própria família, mas nunca teve a coragem de defender sua esposa. Nesses 3 anos, eu sofri o suficiente. Comecei a detalhar, não para me gabar, mas para expor a natureza parasita de toda a sua família. No nosso primeiro ano de casamento, sua mãe quis reformar a cozinha de acordo com Feng Shui. Eu dei a ela R$ 50 mil. No segundo ano, seu pai quis trocar de carro, dizendo, para não passar vergonha na frente dos amigos. Eu dei mais R$ 100 mil. No aniversário da sua mãe, uma bolsa de grife. Seu irmão estudando no exterior, a mesada dele também era eu quem pagava. Este apartamento 80% foi pago pelos meus pais, mas está em nosso nome. Você pode calcular o quanto eu gastei com sua família nesses 3 anos. Todas as minhas economias, tudo que ganhei com suor e sangue foi para esse poço sem fundo. E o que eu recebi em troca? A frase, medo de ser envergonhado. Quanto mais eu falava, mais meu peito se apertava de dor. Eu fui tão tola, tão cega. Pensei que se eu me esforçasse para cuidar deles, seria amada e respeitada. Mas eu estava errada. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico ambulante. Um caixa eletrônico cuja origem não era considerada honrosa o suficiente para ser exibida. Rodrigo ficou em silêncio. Ele não podia negar uma única palavra, pois tudo era verdade, provado pelos extratos bancários. Seu silêncio me decepcionou ainda mais. Neste homem eu só via covardia e fraqueza de caráter. Todo o meu amor, todos os meus sacrifícios por ele, de repente pareceram ridículos. Eu decidi, disse eu firmemente, vamos nos divorciar. Não posso mais viver com um marido sem espinha dorsal e uma família que só me vê como uma fonte de dinheiro. Este apartamento será vendido e o dinheiro dividido de acordo com a contribuição de cada um. E o dinheiro que gastei com sua família, considero como uma doação para pessoas de alma pobre. Depois de dizer isso, arrastei minha mala até a porta. Eu não queria ficar nesta casa nem mais um segundo. Tudo aqui me sufocava com sua falsidade. Rodrigo entrou em pânico e bloqueou a porta. Não, eu não concordo com o divórcio. Isabela, não vá. Eu errei, eu sei que errei.
Me deu uma chance de consertar tudo, mas eu sabia que suas palavras eram mentiras. Ele não tinha medo de me perder, mas sim de perder seu caixa eletrônico. E talvez ele tivesse medo de outra coisa. Algo que eu logo descobriria. A confusão na porta atraiu a atenção de toda a família. Seus pais e o próprio Lucas, o noivo, subiram correndo, vendo-me com a mala, pronta para sair. Minha sogra imediatamente trocou de máscara. Sua doçura habitual desapareceu, substituída por uma atitude cínica e afiada. O que é isso? Para onde você vai a esta hora da noite com uma mala? Quer fazer um escândalo nesta casa? Lucas também interveio com um tom de reprovação. Cunhada, se há algum problema, vamos conversar com calma. Meu casamento está chegando. Por que você está fazendo uma cena? Isso não é apropriado. Olhei para aquela família inteira, esses egoístas, e senti vontade de rir. Afastei a mão de Rodrigo e respondi friamente: para onde eu vou não é da sua conta. E quanto ao seu casamento, Lucas não tem obrigação de ficar. Rodrigo e eu vamos nos divorciar. A partir de agora não há mais nada que nos una. A palavra divórcio chocou a todos. Arthur, meu sogro sempre arrogante, finalmente perdeu a compostura. Divórcio? O que você está dizendo? Você tem noção do que está falando? O que meu filho fez de errado para você pedir o divórcio? Pergunte ao seu filho querido o que ele fez, respondi sem um pingo de respeito. O conflito se intensificou. Eles começaram a jogar toda a culpa em mim, dizendo que eu era uma nora ingrata, uma esposa que não pensava no marido, que eu estava fazendo um escândalo por um motivo trivial e destruindo a família. Suas verdadeiras faces, feias e arrogantes, finalmente foram reveladas. Vendo que as palavras não funcionavam, Lucas de repente fez algo que eu não esperava. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e o jogou em minha direção. Leia isso antes de decidir se vai embora ou não. O papel caiu aos meus pés. Era um resultado de laboratório de uma clínica ginecológica. Nome da paciente: Isabela Soares. Resultado: positivo. Grávida. Uma tontura me atingiu. Eu estava grávida. Como eu não sabia? Ultimamente eu me sentia cansada com frequência. Meu apetite havia desaparecido e meu ciclo menstrual estava irregular. Mas eu atribuí isso ao estresse do trabalho de fim de ano. Nunca pensei que estivesse grávida. Enquanto eu estava paralisada, Rodrigo, como um homem se afogando que agarra uma palha, mudou imediatamente de tática. Seu pânico se transformou em triunfo. Ele pegou o papel e o enfiou no meu nariz. Sua voz estava cheia de ameaça. Isabela, veja, você está carregando o meu sangue, o herdeiro da família. E agora, você ainda quer o divórcio? Você quer que nosso filho nasça sem pai? Como você pode ser tão cruel? Sônia imediatamente acrescentou, como se estivesse me concedendo um favor. Exatamente. Pelo bem do meu neto, vamos perdoar sua insolência desta vez. Rápido, guarde sua mala e vamos descer. Vamos conversar com calma. Não coloque o bebê em perigo. Eles revelaram seu jogo. Acontece que eles sabiam da minha gravidez. Eles me espionaram secretamente, obtiveram meus resultados de exames e agora estavam usando meu filho ainda não nascido como uma arma, como uma corrente, para me prender, forçando-me a continuar suportando sua exploração e humilhação. A crueldade e o cálculo deles me fizeram estremecer. Eles não se importavam comigo nem com o bebê. Para eles, ele era apenas uma ferramenta, um trunfo para me controlar. Vendo o rosto vitorioso de Rodrigo, a atitude arrogante de sua família, toda a minha hesitação desapareceu. Se eu ficasse em que tipo de ambiente meu filho cresceria, o que ele aprenderia com um pai covarde, uma avó gananciosa e uma família cheia de intrigas? Não. Eu não podia permitir que meu filho vivesse assim. Olhei diretamente para Rodrigo e toda a sua família. Eu não gritei mais, não discuti mais. Minha voz era extraordinariamente calma. Este filho é meu. Eu vou criá-lo sozinha. E quanto ao divórcio, nada mudou. Depois de dizer isso, sem hesitação, puxei minha mala,
passei por eles e saí pela porta que havia sido minha prisão nos últimos 3 anos. Seus gritos e maldições soaram atrás de mim, mas eu não olhei para trás. Ao sair daquela casa, senti o vento frio da noite, mas meu coração estava incrivelmente leve. Eu estava livre. Peguei um táxi sem um destino certo, sentada no carro, observando as luzes da cidade passarem pela janela. Finalmente consegui respirar. Minha mão inconscientemente tocou minha barriga, onde uma pequena vida estava crescendo. Isso não era um fardo, mas um gatilho. Este filho era só meu e por ele eu tinha que ser mais forte. Decidi ficar temporariamente na casa do meu irmão. Minha chegada com uma mala no meio da noite os deixou muito preocupados. Depois de ouvir minha história, especialmente sobre a gravidez e como a família do meu marido a usou para me chantagear, Bruno ficou vermelho de raiva e quis ir imediatamente atrás de Rodrigo. Clara, com grande dificuldade, conseguiu acalmá-lo. Não se preocupe, fique aqui. Esta também é sua casa. E sobre o bebê, qualquer que seja a sua decisão, nós te apoiaremos, disse ela, abraçando-me e me confortando. O calor da minha família aqueceu meu coração. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando no futuro, no bebê, na batalha do divórcio que estava por vir. Eu sabia que a família de Rodrigo não me deixaria ir tão facilmente, especialmente com um refém como este. Absorta em pensamentos, de repente senti meu celular vibrar. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Era curta, mas me fez pular. Sra. Isabela, você gostaria de saber por que Rodrigo transfere R$ 8.000 todo mês para uma mulher chamada Fernanda, uma professora? Eu congelei. Fernanda, uma professora. Nunca ouvi esse nome de Rodrigo. Por que ele transferiria dinheiro todo mês para outra mulher? R. 8.000 por mês não é uma quantia pequena. Perguntas se aglomeraram na minha cabeça. Quem era essa pessoa? De onde ela sabia disso e por que estava me contatando agora? Um mau pressentimento me envolveu. A intuição me dizia que por trás desta mensagem havia uma verdade ainda mais terrível do que eu já conhecia. A traição de Rodrigo não se limitava a dinheiro e covardia. Meus dedos tremeram enquanto eu digitava a resposta. Quem é você e por que está me dizendo isso? A resposta veio alguns segundos depois. Sou alguém que quer te ajudar a obter justiça. Se você quer saber a verdade, me encontre amanhã às 9 da manhã no café Aconchego, na Rua das Flores. Venha sozinha. Olhei para a mensagem. Meu coração batia forte. Por um lado, eu temia uma armadilha ou uma nova verdade ainda mais dolorosa. Por outro lado, a curiosidade e o desejo de conhecer o verdadeiro rosto do homem que um dia amei me impulsionaram para a frente. Eu não podia mais viver na ignorância. Por mais cruel que a verdade fosse, eu precisava saber. Ok, eu irei. Depois de enviar a última mensagem, larguei o celular. Outra longa noite começou, mas desta vez a dor e a raiva se misturaram com suspeita e um vago medo do que seria revelado. Na manhã seguinte, cheguei ao café Aconchego pontualmente. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver todo o ambiente. Meu coração batia forte de ansiedade, nervosismo. Eu não sabia quem iria encontrar, homem ou mulher, amigo ou inimigo. Exatamente às 9, um homem alto e forte, de camisa branca e calça escura, entrou no café. Ele olhou ao redor e caminhou direto para minha mesa. Bom dia, C.A. Isabela. Meu nome é Marcos. Ele estendeu a mão. Sua voz era baixa e educada. Apertei sua mão, ainda na defensiva. Bom dia. Foi você quem me enviou a mensagem? Ele assentiu, sentando-se à minha frente. Sim, sou um detetive particular. As palavras detetive particular me surpreenderam. Por que um detetive iria querer me encontrar? Quem o contratou? Como se lesse meus pensamentos, Mar? Continuou. Não se preocupe, não tenho más intenções. Não fui contratado pelo seu marido. Pelo contrário, por alguém que também tem problemas com ele. Quem? Perguntei imediatamente. Marcos não respondeu diretamente.
ele me entregou uma pasta fina. Veja isso, primeiro. Tremendo, abri a pasta. Dentro havia cópias de extratos bancários da conta de Rodrigo. Como dizia a mensagem, regularmente no dia 5 de cada mês, uma quantia de R, 8.000, era transferida para a conta de uma mulher chamada Fernanda. Essas transferências vinham acontecendo há quase 3 anos. Começaram apenas alguns meses após meu casamento com Rodrigo. O nome Fernanda doeu no peito. Lembrei-me desse nome. Era sua ex-namorada da faculdade. Amigos haviam me contado que eles se amavam muito, mas terminaram antes da formatura por motivos desconhecidos. Rodrigo nunca me deu detalhes, apenas disse que era passado. Fernanda, a professora. É esta Fernanda? Perguntei a Marcos. Minha voz tremeu. Marcos assentiu. Exatamente. Fernanda atualmente trabalha como professora em uma escola infantil particular. Seu marido a salvou em seus contatos como Fernanda Profécio, provavelmente para evitar suspeitas. Minha mente ficou turva. Por que Rodrigo sustentaria sua ex-namorada, transferindo tanto dinheiro todo mês por quase 3 anos? O que aconteceu entre eles? Eles se encontravam às minhas costas todo esse tempo? Perguntas dolorosas me torturavam. Acontece que neste casamento eu não fui apenas explorada financeiramente, mas também traída abertamente. Rodrigo me enganou sistematicamente. Por quê? Porque você tem tudo isso e por que está me mostrando? Tentei manter a calma, mas minha voz falhou. Marcos me olhou com simpatia. Como eu disse, fui contratado para investigar a relação entre seu marido e a certa Fernanda. Depois de obter os resultados, meu cliente decidiu que você deveria saber a verdade. Essa pessoa acredita que só você pode dar uma lição em... Rodrigo, quem é essa pessoa? Repeti a pergunta. Desta vez, Marcos não se esquivou. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse um nome que me deixou em choque. O nome explicava tudo. O nome explicava o ódio, a razão pela qual essa pessoa queria desmascarar Rodrigo. E esse nome também abriu a porta para o meu plano de vingança. Um plano que eu nunca pensei que executaria. Mas antes eu precisava saber toda a verdade. A verdade que, segundo Marcos, era ainda mais dolorosa do que o que eu acabara de ver. A verdade mais dolorosa. Repeti as palavras do detetive. Um mau pressentimento me envolveu. Que mais eu poderia não saber? Marcos silenciosamente me entregou outra pasta, mais grossa que a anterior, sem título na capa. Apenas uma folha de papel branca. Minha mão tremeu ao tocá-la, como se cada folha pesasse uma tonelada. Respirei fundo, tentando me fortalecer, e a abri. Na primeira página havia várias fotos tiradas com uma câmera escondida. Nelas, Rodrigo estava brincando alegremente em um parque com um menino de cerca de 3 anos. O menino tinha cabelos cacheados e claros, olhos grandes e redondos e um sorriso radiante. E o que me deixou paralisada foi o rosto da criança. Ele era uma cópia de Rodrigo. Cada traço, desde o formato do nariz e a curva dos lábios até o brilho nos olhos, era uma versão em miniatura do homem que eu chamava de marido. Ao lado deles estava Fernanda. Ela os observava com ternura e felicidade. Pareciam uma família de verdade. Meu coração parecia ter sido esmagado. Meu sangue congelou nas veias. Virei a página e depois outra. Em todos os lugares havia fotos de Rodrigo com Fernanda e o menino. Eles faziam compras juntos no supermercado, jantavam em restaurantes aconchegantes. Rodrigo carregava o menino em seus ombros. Essas fotos felizes eram como milhares de facas perfurando meu coração. Finalmente, cheguei à última página. Era um formulário que eu conhecia, um laudo de laboratório. Mas desta vez não era um teste de gravidez, mas um resultado de teste de DNA. Amostra de cabelo, Rodrigo. Amostra de cabelo do menino chamado Léo. Resultado de determinação de paternidade. Probabilidade 99%. Tudo desmoronou. Então era isso. Os R, 8.000 por mês. Era a pensão alimentícia. Rodrigo não apenas me traiu.
ele tinha um filho com sua ex-namorada. Um filho que já tinha 3 anos, o que significava que ele o concebeu com Fernanda logo após nosso casamento ou talvez antes. Então, qual era o significado do meu casamento? Quem eu era para ele durante esses 3 anos? Uma esposa ou um escudo perfeito para encobrir seu relacionamento ilícito? Um caixa eletrônico gratuito para que ele pudesse sustentar sua família e também sua amante e filho. A dor, a raiva e a sensação de ter sido completamente enganada me deixaram sem fôlego. Eu fui feita de boba, uma marionete em um espetáculo dirigido pelo meu próprio marido e sua família. Eles me enganaram, drenaram meu dinheiro e agora descobri que eu era a terceira pessoa indesejada em sua verdadeira família feliz. Por quê? Sussurrei com os lábios secos, as lágrimas escorrendo livremente. O detetive Marcos me deu um lenço de papel. Ele esperou até que eu me acalmasse um pouco, então começou a contar lentamente. Pelo que consegui investigar, Rodrigo e Fernanda nunca terminaram de verdade. Eles apenas se separaram temporariamente porque a família de Rodrigo se opôs, considerando Fernanda indigna. Então ele conheceu você e se casou rapidamente. Talvez, aos olhos da família dele, você fosse uma nora mais adequada. Bom emprego, alta renda e, o mais importante, a capacidade de fornecer apoio financeiro a eles. Logo após o casamento, Rodrigo continuou a se encontrar secretamente com Fernanda e ela engravidou. Durante esses 3 anos, ele viveu essa vida dupla. Cada palavra de Marcos era como um golpe de martelo em minha consciência, já destruída. Então era isso, meu casamento foi construído sobre cálculo e mentiras desde o início. Eu era apenas uma ferramenta, uma escolha economicamente mais vantajosa. Seu amor, seus votos, tudo era falso. Fechei a pasta, enxuguei as lágrimas. A dor se transformou em um ódio ardente. Eu não choraria mais. Minhas lágrimas não eram dignas de um canalha como ele. Rodrigo, você e toda a sua família. Vocês me levaram ao limite, então não me culpem pela minha crueldade. Levantei a cabeça e olhei para o detetive. Em meus olhos não havia mais fraqueza, apenas uma determinação de aço. Eu quero encontrar Fernanda. O detetive Marcos parecia esperar meu pedido. Ele assentiu, pegou o celular, fez uma ligação. Após uma breve conversa, ele se virou para mim. Fernanda, concorda em se encontrar. Hoje, às 3 da tarde, em uma casa de chá na rua X. Vou te enviar o endereço exato. O lugar é tranquilo, tem uma sala privativa. Assenti. Meu coração estava em tumulto, mas eu estava determinada. Não havia como voltar atrás. Exatamente às 3 da tarde eu já estava na casa de chá. Era um lugar pequeno, decorado em estilo clássico, com um aroma calmante de sândalo. Uma garçonete me levou a uma sala privada. A mulher chamada Fernanda já estava esperando. Pessoalmente, ela parecia mais cansada e abatida do que nas fotos. Usava um vestido simples de estampa floral. Seus longos cabelos estavam presos em um coque. Seu rosto era doce, mas havia olheiras escuras sob seus olhos. Ao me ver, ela se assustou e se levantou rapidamente, parecendo sem graça e culpada. Boa tarde. Por favor, sente-se. Sua voz era baixa. Sentei-me à sua frente. A atmosfera era tensa. Por um momento, quis atacar, lá com gritos, acusações. Mas ao ver seus olhos cansados, a resignação em seu rosto, minha raiva diminuiu um pouco. Percebi que ela era uma vítima tanto quanto eu. Você já sabe de tudo, não é? Fernanda quebrou o silêncio primeiro. Sim, respondi, ainda fria. Sei tudo sobre seu filho e sobre o meu casamento de fachada. Fernanda baixou a cabeça, juntando as mãos sobre a mesa. Me desculpe. Sei que um pedido de desculpas não significa nada agora, mas ele me enganou também. E ela começou sua história. Sua voz tremia e era entrecortada.
Ela falou sobre o amor deles na faculdade, sobre a rejeição da família de Rodrigo. Contou que Rodrigo nunca disse que eles haviam terminado. Ele apenas disse que precisava de tempo para convencer sua família e que se casar comigo era uma solução temporária para acalmar seus pais e melhorar sua situação financeira. Ele prometeu repetidamente que se divorciaria de mim em 1 ou 2 anos para ficar com ela e seu filho. Ele me disse que não havia amor entre vocês, apenas obrigação. Ele disse que você era uma mulher forte e independente que não precisava de sua proteção. Enquanto nós, eu e meu filho, éramos outra história. Fernanda chorou e eu acreditei. Imagine, por 3 anos eu acreditei em sua promessa. Concordei em ser sua amante. Concordei que meu filho não tivesse um pai presente. Tudo pela esperança de que um dia ele cumpriria sua promessa. Eu ouvi em silêncio. Acontece que para cada uma de nós, Rodrigo representava uma peça diferente. Para mim, ele era um marido amoroso. Para Fernanda, ele era um homem forçado a se casar, mas que buscava um caminho para seu verdadeiro amor. Ele nos manipulou, transformando-nos em peões em seu jogo egoísta. Então, por que você decidiu contar tudo agora? Perguntei. Minha voz suavizou. Fernanda enxugou as lágrimas. Seus olhos brilharam de raiva. Porque eu não aguento mais. Ultimamente, ele tem visitado nosso filho cada vez menos. O dinheiro que ele transfere também tem atrasado. E então eu descobri que o irmão dele vai se casar no Hotel Palácio Dourado com uma festa incrivelmente luxuosa. Percebi que ele nunca deixaria sua vida rica por nós. Suas promessas eram mentiras. Ele só nos via como um fardo a ser escondido. Contratei um detetive para segui-lo. No início eu só queria saber se ele tinha outra pessoa além de nós duas. Mas os resultados mostraram como ele estava drenando seu dinheiro. E percebi que não podia mais ficar em silêncio. Se eu não fizesse nada, nós duas seríamos pisoteadas por ele. A empatia me preencheu. Nós duas, embora em posições diferentes, tínhamos o mesmo inimigo, ambas enganadas e exploradas pelo mesmo homem. Nossa dor, compartilhada, se transformou em uma grande força. Olhei nos olhos de Fernanda. O que você quer? Quero reconhecimento oficial para meu filho e quero que Rodrigo pague por tudo o que ele fez, respondeu Fernanda com firmeza. Isso é o que eu quero também. Tudo bem, disse eu. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Juntas, vamos fazê-lo pagar o preço mais alto. Estendi minha mão para ela. Fernanda me olhou e então colocou sua mão sobre a minha. 2 mulheres, uma esposa e uma amante, formaram uma aliança oficial. Uma aliança construída sobre lágrimas, engano e um desejo ardente de vingança. No caminho de volta, de repente, me lembrei das 5 passagens para Fernando de Noronha. Originalmente era um plano de protesto silencioso, uma fuga daquelas pessoas dissimuladas. Mas agora tudo havia mudado. Esta não era mais minha história pessoal, mas uma batalha por justiça. Fugir não era mais uma opção. Eu tinha que ficar. Ficar e lutar, desmascarar tudo e fazer os culpados pagarem. A primeira coisa que fiz ao voltar para casa foi ligar para minha família e dizer que a viagem foi adiada. Em vez do mar azul e da areia branca, assistiríamos a um espetáculo muito melhor. Após aquele aperto de mão decisivo, Fernanda e eu ficamos mais algumas horas na tranquila casa de chá. O constrangimento inicial desapareceu, substituído por um entendimento mútuo e determinação. Não éramos mais rivais, mas aliadas na mesma frente de batalha. Nosso único objetivo era arrancar a máscara de Rodrigo e de sua família, e fazer isso no lugar que eles consideravam o auge de sua glória, o casamento de Lucas. Temos que atacar o ponto mais fraco deles. Comecei. A reputação e o dinheiro. Fernanda sentiu em concordância. Ele e a família dele valorizam status acima de tudo. Se o casamento do Lucas for arruinado por um escândalo, será um golpe devastador para eles. Com base nas informações que tínhamos, elaboramos um plano detalhado, maduro e implacável. O primeiro passo, disse eu, é um golpe econômico. Sei que eles devem, R,
200 mil ao Hotel Palácio Dourado pela festa e contavam com meu bônus. Agora que eu saí, eles devem estar em pânico procurando dinheiro. Temos que fechar todas as fontes deles. Como? Perguntou Fernanda. A chave é você. Olhei para ela. Rodrigo te deve dinheiro da pensão do filho de vocês. É uma dívida legítima. Vá ao Hotel Palácio Dourado e fale diretamente com a gerência. Diga a eles que o cliente deles é um pai irresponsável que deve pensão alimentícia ao seu próprio filho. Diga que você suspeita que ele está usando esse dinheiro para dar uma festa de casamento luxuosa. Exija que o hotel receba o pagamento integral antes do início da festa. Caso contrário, você, como credora, chamará a imprensa e fará um escândalo, afirmando que o Hotel Palácio Dourado é conivente com um devedor de pensão alimentícia que foge de suas responsabilidades paternas. Nenhuma grande empresa quer ser arrastada para um escândalo como essa. Os olhos de Fernanda brilharam. Ela entendeu o meu plano. Era um movimento psicológico poderoso. O hotel, para proteger sua reputação, certamente pressionaria a família de Rodrigo. Segundo passo, continuei. Preparação das provas. Amanhã irei ao meu advogado. Vou imprimir todas as transações bancárias, reunir todos os recibos e documentos que provam meus gastos com a família dele nos últimos 3 anos. Vou calcular tudo para que todos possam ver quanto dinheiro eles sugaram de mim. O valor não seria pequeno. Calculei rapidamente em minha mente a reforma da casa, a compra do carro, os estudos de Lucas, outras coisas menores. O total poderia chegar a R$5 milhão, um número que chocaria qualquer um. Enquanto isso, prepare a certidão de nascimento do Léo e o resultado do teste de DNA. Instruí Fernanda. Será a prova irrefutável. Entendido. Ela assentiu e o último e mais importante passo. Minha voz ficou mais baixa. A tempestade na mídia. Não é suficiente que apenas nós saibamos. O país inteiro precisa saber. Vou contatar alguns conhecidos jornalistas. Não darei detalhes. Apenas insinuarei que no casamento do herdeiro da família haverá um grande espetáculo envolvendo fraude matrimonial e um filho fora do casamento. A imprensa adora histórias assim. Eles virão por conta própria. Fernanda hesitou um pouco. Isso não vai prejudicar o Léo no futuro? Segurei sua mão. Eu entendo sua preocupação. Mas se não fizermos isso, seu filho nunca será reconhecido pelo pai dele. E meu filho nascerá em uma mentira. Estamos fazendo isso não apenas por nós mesmas, mas para obter justiça para nossos filhos. Confie em mim. Depois desta tempestade, o sol voltará a brilhar. Você e seu filho começarão uma nova vida, protegidos pela lei, sem mais precisar se esconder. Minha convicção convenceu Fernanda. Revisamos o plano. Tudo era lógico. Fernanda agiria primeiro, criando pressão econômica e o primeiro choque. Eu agiria das sombras, coletando provas e desferindo o golpe final. Quando saímos da casa de chá, já estava escurecendo. Um vento frio soprava, mas em nossos corações um fogo ardia. O fogo do ódio e da esperança. O plano estava pronto. O maior show da vida de Rodrigo estava prestes a chegar ao fim, e nós, as duas mulheres pisoteadas por ele, escreveríamos o final deste drama. Na manhã seguinte, sexta-feira, apenas um dia antes do casamento, nosso plano começou a se desenrolar. Fernanda, como combinado, deu o primeiro tiro. Ela vestiu um tailleur elegante para parecer séria. A pasta com os documentos, certidão de nascimento do Léo, relatórios provando os pagamentos irregulares de Rodrigo e algumas fotos deles juntos, estava cuidadosamente preparada. Eu não fui com ela, mas ficamos conectadas por telefone. Eu sabia que ela estava nervosa, mas o ódio e o amor por seu filho lhe deram força. Estou no local. O hotel é enorme, muito luxuoso. Uma mensagem de Fernanda chegou. Fique calma, respondi. Você não está fazendo nada de errado, você está apenas lutando por justiça para seu filho. Fale com clareza e firmeza, eles têm mais medo da reputação deles do que nós. Pouco tempo depois, Fernanda me ligou.
falando em um tom animado, mas baixo. Encontrei a Marina, a gerente de eventos. É a mesma pessoa que ligou para o Rodrigo. Ela parece muito profissional, mas quando expliquei o problema e mostrei os documentos, o rosto dela mudou. Segundo Fernanda, a Marina inicialmente foi indiferente, tratando como um assunto pessoal do cliente. Mas quando Fernanda mencionou as palavras imprensa e conivência, a gerente não conseguiu ficar parada. Acalme-se, senhora, disse ela a Fernanda. Precisamos verificar tudo, mas tenha certeza de que o Hotel Palácio Dourado sempre trabalha com base nos princípios de honestidade e protege sua reputação. Não permitiremos que um incidente como este manche nosso bom nome. Ela convidou Fernanda para uma sala separada. Ofereceu chá e ouviu toda a sua história. A certidão de nascimento em nome de Léo e a foto do menino, tão parecido com Rodrigo, finalmente a convenceram. Ela prometeu contatar a família imediatamente. Disse que, segundo o contrato, eles tinham que pagar integralmente até o meio-dia de hoje. Caso contrário, o hotel tinha o direito total de cancelar o evento. Parece que nosso plano funcionou, concluiu Fernanda. Soltei um suspiro de alívio. A primeira bomba havia sido plantada. Agora toda a pressão estava sobre a família do meu ex-marido. Eles não teriam tempo nem para respirar. E de fato, cerca de 1 hora depois, meu celular começou a tocar sem parar. Enquanto Fernanda causava um rebuliço no hotel, eu também não fiquei parada. Passei toda a manhã de sexta-feira com meu advogado, um amigo antigo e de confiança chamado Felipe. Seu escritório ficava em uma rua movimentada no centro da cidade. Depois de ouvir minha história da exploração financeira e engano ao plano de vingança no casamento, Felipe assentiu em silêncio. Seu rosto ficava cada vez mais sério. Isabela, você sofreu demais, disse ele quando terminei. Do ponto de vista jurídico, temos uma enorme vantagem. O divórcio é certo, a tarefa é recuperar o máximo possível do que você perdeu e fazer, nos pagar. É por isso que estou aqui, Felipe. Preciso da sua ajuda para juntar tudo. Quero uma lista detalhada e clara para que todos vejam a verdadeira face deles. E começamos a trabalhar. Dei a Felipe acesso a todas as minhas contas bancárias dos últimos 3 anos. Verificamos meticulosamente cada transação. As transferências para o Sr. Arthur e a Sr. Sônia, os saques em dinheiro para Rodrigo, os pagamentos das mensalidades de Lucas. Tudo foi cuidadosamente documentado. Eles te viram como uma verdadeira mina de ouro. Felipe balançou a cabeça enquanto trabalhava. Veja, todo mês há várias transferências com notas como para os pais, ajuda nos negócios e cada vez não menos de 50 mil. Olhei para os números na tela, sentindo dor pela minha tolice passada e ao mesmo tempo raiva pela ganância insaciável deles. Era o dinheiro do meu suor e sangue. Perto do meio-dia, após algumas horas de trabalho árduo, Felipe finalmente concluiu. Ele virou o monitor em minha direção, descontando os custos de vida razoáveis em conjunto. O valor total que você gastou, direta ou indiretamente, com a família dele durante 3 anos é de quase 5 milhões. 1,5 milhão de reais. O número me chocou. Eu nunca pensei que tivesse deixado eles me explorarem tanto. Era quase tudo o que eu havia acumulado antes e durante o casamento. Vou imprimir todos esses relatórios e encaderná-los em uma pasta para você, disse Felipe com firmeza, junto com os documentos que provam a origem do dinheiro para a compra do apartamento. Com essas provas, no tribunal, não só o apartamento será seu, mas você também poderá recuperar parte do dinheiro perdido. Mas, primeiro, use isso para o seu plano. Segurei a pasta grossa que ele me deu. Não era apenas papel. Era a prova de 3 anos de humilhação. Minha arma mais afiada na batalha final. Agora, tudo estava pronto. A bomba relógio havia sido armada, esperando o momento certo. Saindo do escritório do advogado, fui para um café tranquilo para dar o próximo passo. Criar a tempestade na mídia. Eu tinha bons contatos entre os jornalistas.
Abri meus contatos e escolhi 3 nomes em quem confiava. Eram repórteres enérgicos, sedentos por notícias quentes e, importante, com ética profissional. O primeiro telefonema foi para Renata, repórter de um grande portal de notícias online. Oi, Isabela, há quanto tempo? O que manda? Sua voz, como sempre, estava cheia de entusiasmo. Oi, Renata, tenho uma notícia que acho que vai te interessar muito, disse eu, tentando falar de forma calma e misteriosa. Oh, que notícia? Me conta. Amanhã, no casamento do herdeiro da família, no hotel Palácio Dourado, haverá um grande espetáculo. O tema: a revelação de um casamento fraudulento, infidelidade, um filho fora do casamento e manipulação financeira. Teremos todos os personagens principais, coadjuvantes e provas irrefutáveis. Renata ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo a informação. Como jornalista experiente, ela sabia que aquilo era uma mina de ouro. Você está falando sério? É confiável? Claro, eu sou uma das participantes. Apenas mande sua equipe antes do início da cerimônia. E eu garanto que você terá a notícia exclusiva mais bombástica do mês. Não foi preciso dizer mais nada. Renata concordou imediatamente. Ok? Obrigada pela confiança, estaremos lá amanhã. Repeti o mesmo roteiro com outros 2 jornalistas. A reação deles foi a mesma. A isca foi lançada e os peixes grandes a morderam. Mas isso não era suficiente. Eu queria que a história se espalhasse ainda mais, criando uma onda de curiosidade antes mesmo do evento principal. Usei um novo chip de celular e criei uma conta anônima nas redes sociais. Então escrevi um post curto, como se eu fosse uma testemunha acidental que ouviu uma fofoca. Dizem que amanhã o clima vai esquentar. O casamento do filho do magnata A no Palácio Dourado vai ser babado. Fofoca, a Nora aí, linda e inteligente, foi explorada financeiramente pela família do marido para bancar o casório. E o ápice, o marido R tem um filho de 3 anos com outra mulher. Dizem que a amante vai levar a criança ao casamento para exigir justiça. Vamos aguardar o espetáculo do ano amanhã no hotel. Embora fosse uma conta nova, o post com as iniciais disfarçadas e os detalhes do escândalo rapidamente chamou a atenção. Vários perfis de fofoca populares tiraram prints e repostaram. Em poucas horas, a história começou a viralizar. As pessoas começaram a especular, ligando as iniciais à família. A tempestade estava se formando. Nuvens negras pairavam sobre a cabeça daquela família. E eu, a criadora da tempestade, bebia calmamente meu café já frio, esperando pelo dia seguinte. Como eu esperava, a explosão no Hotel Palácio Dourado desencadeou um terremoto na família. Por volta das 11 da manhã de sexta-feira, meu celular começou a tocar sem parar. O primeiro foi meu sogro, Arthur. Normalmente ele era arrogante, mas agora sua voz ao telefone estava cheia de pânico e raiva. Isabela, isso é obra sua. Uma mulher veio ao hotel e fez um escândalo. Foi você quem a mandou? Respondi calmamente, sem emoção. Não sei do que o senhor está falando, senhor Arthur. Eu e sua família não temos mais nada a ver um com o outro. Não se faça de desentendida. Quem mais seria senão você? Escute aqui, não brinque comigo. Mande a ir embora daqui agora e traga você mesmo o dinheiro para o hotel. Ou vai se arrepender? Sua arrogância me fez rir. Mesmo nesta situação, eles achavam que podiam me dar ordens e me ameaçar. Meu dinheiro para vocês acabou. Além disso, estou me preparando para ir ao aeroporto, vou de férias. Aproveitem o casamento. Dito isso, desliguei. A próxima foi minha sogra, Sônia. Diferente do marido, ela usou a tática da mão de veludo, chorando ao telefone. Isabela, minha filha, como você pôde fazer isso conosco? Eu sei que você está magoada, mas por que estragar o casamento do Lucas? O que ele fez de errado? Volte, filha. Vamos conversar com calma. Você está grávida. Não é bom se estressar agora. É perigoso para o meu neto.
Ela ainda não se esqueceu de usar o bebê como isca. Mas eu não era mais a mesma tola, não o chame de seu neto. Este é meu filho e eu nunca permitirei que ele cresça em uma família como a sua. E não se dê ao trabalho de fingir. Estou cansada. Desliguei novamente. Por último foi Rodrigo. Ele me ligou nada menos que 10 vezes. No início eu ignorei, mas ele foi muito persistente. Decidi atender. Sua voz do outro lado estava cheia de desespero e súplica. Isabela, eu te imploro, volte, por favor. A culpa é minha, tudo é culpa minha. Farei o que você disser. Eu me ajoelharei, contanto que você volte e me salve. Meus pais vão me matar. O hotel está cobrando dinheiro. Não temos os 200 mil agora. Esse é um problema seu e da sua família. Não tem nada a ver comigo, respondi, friamente. Vendo que a súplica não funcionou, ele partiu para as ameaças, mostrando sua verdadeira natureza dissimulada. Não seja arrogante. Você acha que eu não vou contar a todos que tipo de vadia você é? Grávida, mas fugiu de casa e destruiu a família. Depois disso, você não conseguirá mais andar de cabeça erguida. Eu sorri cinicamente. Ah, é mesmo? Fique à vontade, vamos ver. Em quem o público vai acreditar? No marido traidor com um filho fora do casamento que explora a esposa ou na pobre mulher enganada? A propósito, sugiro que você entre na internet. Sua história parece já estar viralizando. Dito isso, bati o telefone e bloqueei os 3 números. Tudo estava correndo conforme o plano. O pânico deles era a melhor música para meus ouvidos. Desliguei o celular, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Em menos de 24 horas, o show principal começaria. Diferente do caos na família de Rodrigo, meu último dia, antes do casamento, transcorreu com muita calma. Desde que saí daquela casa, fiquei na casa do meu irmão. A atmosfera calorosa, a atenção de Bruno e Clara à comida caseira que minha mãe trazia todos os dias, lentamente curaram minhas feridas. Descansei muito, li, ouvi música e fui para uma consulta de rotina no médico. Quando ouvi, pela primeira vez, o batimento cardíaco pequeno, mais forte, do meu bebê, não consegui conter as lágrimas. Eram lágrimas de felicidade e esperança. Este filho era o presente mais precioso que a vida me deu, o gatilho para viver melhor e ser mais forte. Liguei para Fernanda. Ela me contou que o Hotel Palácio Dourado não parava de ligar para Arthur, cobrando o dinheiro. Eles até insinuaram que, se o pagamento não fosse feito, não apenas cancelariam a festa, mas também poderiam processar por danos à reputação. Eles estão como baratas tontas agora, disse Fernanda, com uma satisfação indisfarçável. Disseram que o Sr. Arthur está correndo para lá e para cá tentando pegar dinheiro emprestado, mas sem sucesso. Todos sabem que os negócios da empresa dele estão ruins, as dívidas se acumulando. Eu apenas sorri. Esse era o preço da ganância e da arrogância vazia deles. Eles queriam um casamento luxuoso para se exibir, mas não podiam pagar e decidiram usar meu dinheiro. Agora a armadilha que eles mesmos montaram os havia capturá-lo. Na noite de sexta-feira, quando eu estava prestes a dormir, uma última mensagem chegou de um número desconhecido. Eu sabia que era de Rodrigo. Isabela, eu sei que você me odeia, mas nosso filho não tem culpa. Pense nele só uma vez. Volte para mim. Aconteça o que acontecer, ele precisa de uma família completa. Prometo consertar tudo, tratar você e sua família bem. Eu te imploro. Suas palavras pareciam comoventes, mas para mim eram apenas falsidade. Uma família completa, construída sobre mentiras assim. Não respondi. Apenas apaguei a mensagem e desliguei o celular. Todas as súplicas eram tardias demais. Meus sentimentos por ele haviam morrido na noite em que ele usou meu filho para me chantagear. Amanhã eu iria lá não como sua esposa ou como a cunhada do noivo. Eu iria como alguém exigindo justiça para mim e para meu filho. A tempestade estava se aproximando.
e eu estava pronta para enfrentá-la sábado de manhã, 25 de dezembro, o dia em que minha família deveria estar em Fernando de Noronha. Sentei-me em um café luxuoso em frente ao Hotel Palácio Dourado. Daqui eu podia ver claramente a entrada principal onde o casamento de Lucas deveria acontecer. Carros caros chegavam. Os convidados, homens internos, elegantes, mulheres em vestidos de festa, entravam com sorrisos nos rostos. A família do noivo os recebia na entrada. Arthur e Sônia tentavam forçar sorrisos, mas a ansiedade e o cansaço estavam claramente estampados em seus rostos. Rodrigo estava ao lado deles, pálido como um fantasma, e de vez em quando olhava ao redor com inquietação, como se procurasse alguém ou temesse algo. Pareciam atores que, com suas últimas forças, representavam seus papéis. Bebi meu chá, sentindo-me extraordinariamente calma. Havia instruído Fernanda e os jornalistas claramente. Todos começariam a agir exatamente na hora da cerimônia, quando todos os convidados estivessem reunidos. Seria o clímax, exatamente às 11h30, o horário marcado. O fluxo de convidados começou a diminuir. Vi Arthur suspirar aliviado. Talvez ele pensasse que estava salvo enquanto que pelo menos a cerimônia poderia começar em paz. Mas ele estava enganado. Naquele momento vi a Sra. Marina, a gerente do hotel, acompanhada por 2 seguranças, caminhar rapidamente para o lobby. Ela abordou Arthur diretamente com uma expressão dura. Embora eu não tenha ouvido a conversa, pela linguagem corporal e expressões faciais, eu sabia que ela estava dando um ultimato. A atmosfera no lobby esquentou. Alguns convidados atrasados pararam para assistir com curiosidade. O sorriso no rosto de Arthur e Sônia congelou. Eles começaram a discutir. Arthur gesticulava, tentando explicar algo. Sônia parecia que ia chorar. Rodrigo ficou paralisado, sem saber o que fazer. O espetáculo começou a mostrar suas primeiras rachaduras. O palco estava montado. Os atores principais estavam em seus lugares. Faltava apenas a personagem mais importante, e ela estava se aproximando. Enquanto a família tentava desesperadamente resolver o problema com o hotel, outro evento atraiu a atenção de todos. Na entrada, de repente, apareceu um grupo de pessoas com câmeras e microfones, os jornalistas que eu convidei. A chegada deles causou um alvoroço. Os convidados começaram a pegar seus celulares para filmar. Arthur e Rodrigo entraram em pânico. Eles não entendiam de onde a imprensa tinha vindo. Tentaram impedi-los, mas os repórteres entraram apontando suas lentes para a família do noivo. Com licença, é verdade que o casamento de hoje está enfrentando dificuldades financeiras? Senhor Rodrigo, há rumores de que o senhor é infiel e tem um filho fora do casamento. Isso é verdade? Perguntas afiadas choveram sobre eles como balas. Arthur e Rodrigo só conseguiam gaguejar confusos. E foi no momento mais caótico que a personagem principal subiu ao palco. Do outro lado da rua, Fernanda se aproximou, com um vestido branco simples e um menino bonito no colo. Ela avançou calmamente. Era Léo, o filho de Rodrigo. A criança não tinha medo da multidão. Seus grandes olhos redondos olhavam ao redor com curiosidade. Todas as lentes das câmeras se voltaram para eles. Fernanda, sem medo, entrou no círculo de jornalistas e parou bem na frente de Rodrigo, que estava paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Ela respirou fundo e, com uma voz alta e clara para que todos ouvissem, disse: Rodrigo, eu vim aqui não para estragar o casamento do seu irmão. Vim para exigir o reconhecimento oficial do nosso filho. Então ela se inclinou para o menino, apontou para Rodrigo e disse: Léo, olhe, aquele é o seu papai. O salão explodiu. Sussurros ecoaram por toda parte. Todos os olhos se voltaram para a criança e ninguém podia negar a incrível semelhança com Rodrigo. Era a prova viva e irrefutável. Rodrigo recuou, seu rosto branco como papel. Ele balançou a cabeça, murmurando: Não, não é verdade. Quem é você? Eu não te conheço.
Sua negação covarde só piorou a situação. Fernanda olhou para ele com uma mistura de desprezo e dor. Ela não precisava dizer mais nada. Sua estreia foi mais do que bem-sucedida. A primeira bomba explodiu e sua força foi suficiente para abalar toda a falsa fundação daquela família. Quando toda a atenção estava voltada para a cena dramática entre Fernanda e Rodrigo, decidi que era a minha hora. Paguei meu chá, saí calmamente do café e caminhei em direção ao hotel. Minha aparição como a esposa legítima de Rodrigo imediatamente desencadeou uma nova onda de comoção. Todas as lentes das câmeras se viraram para mim. Sra. Isabela, qual a sua opinião sobre o que está acontecendo? Você sabia do relacionamento do seu marido com essa mulher? Eu não respondi às perguntas. Caminhei silenciosamente e parei ao lado de Fernanda. Diante do meu marido traidor e de sua família hipócrita, olhei para Rodrigo, que tremia de medo. Olhei para Arthur e Sônia, que me encaravam com uma mistura de ódio e pavor. Sorri levemente, mas com um desprezo infinito. Então, me virei para os jornalistas. Minha voz não era alta, mas era clara e firme, abafando todo o barulho. Boa tarde, colegas da imprensa. Obrigada por terem vindo hoje. Tudo o que a Sirtá Fernanda disse é verdade. E para que não haja mais dúvidas, eu, como esposa legítima de Rodrigo, gostaria de apresentar algumas provas adicionais. Dito isso, abri minha bolsa e tirei as 2 pastas preparadas. Dei uma para Renata, a jornalista em quem mais confiava. A outra levantei bem alto para que todos pudessem ver. Em minhas mãos comecei a explicar primeiro o resultado do teste de DNA, que confirma que Rodrigo e Léo são pai e filho com 99% de probabilidade. Ele não pode mais negar. Virei a página. Segundo, este é o extrato bancário que prova que por quase 3 anos Rodrigo transferiu R$8.000 todo mês para Fernanda como pensão alimentícia para seu filho. Um pai responsável, mas um marido mentiroso. Finalmente, levantei a pasta mais grossa preparada pelo meu advogado, Felipe. E esta é a parte mais interessante. É um relatório detalhado de todos os fundos que fui forçada a gastar com a família do meu marido durante 3 anos de casamento. Desde a reforma da casa e a compra de um carro novo para meus sogros, até as mensalidades do meu cunhado no exterior. E o ápice, o depósito de R$200.000 para este casamento. O total é de quase R$1,5 milhão. Eles não apenas enganaram meus sentimentos, mas também me transformaram em um caixa eletrônico. Cada prova que eu apresentava era um golpe de martelo na cabeça de Rodrigo e sua família. Rodrigo estava atordoado, seu corpo mole, quase caindo. Ele não conseguia pronunciar uma palavra em sua defesa. Todas as provas eram claras demais, irrefutáveis demais. O rosto arrogante de Arthur ficou azul de raiva e vergonha. Sônia desabou no chão, soluçando. Suas verdadeiras faces, fraudulentas, gananciosas, egoístas e mentirosas, foram totalmente expostas na frente do mundo inteiro. Na frente das lentes de dezenas de câmeras. O colapso de Rodrigo se tornou realidade. Assim que apresentei a última prova, a Sra. Marina, a gerente do hotel, não hesitou mais. Ela avançou, pegou o microfone do mestre de cerimônias e anunciou em voz alta: Senhoras e senhores, meu nome é Marina, sou a gerente do Hotel Palácio Dourado. Em nome da administração, lamento informar que, devido à quebra dos termos do contrato por parte da família do noivo, ou seja, a falta de pagamento, somos forçados a cancelar a cerimônia de casamento do Sr. Lucas e sua noiva, agendada para hoje. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Todas as perguntas e reclamações, por favor, dirijam-se ao representante da família do noivo, o Sr. Arthur. A declaração foi como um raio em céu azul. A gota d'água. Tudo estava totalmente destruído. Os convidados que antes estavam em dúvida agora acreditavam em tudo. Eles começaram a comentar o incidente ruidosamente. Muitos estavam fazendo transmissões ao vivo do local do escândalo. Sussurros, sorrisos cínicos, olhares de pena e desprezo. Tudo direcionado àquela família.
A noiva e sua família, ao saberem o que aconteceu, também correram para o lobby. Vendo o caos, ouvindo sussurros, a jovem noiva não aguentou o choque e desmaiou. Sua família, percebendo que sua filha quase se casou com uma família de golpistas, ficou furiosa. O pai da noiva apontou o dedo para o rosto de Arthur, gritando com ele e anunciando o cancelamento imediato do noivado. A família estava completamente destruída. Arthur cambaleou, apoiando-se na parede. Sônia ainda estava no chão, chorando sem parar. Lucas, o pobre noivo, estava parado como um zumbi. E Rodrigo, o causador de tudo isso, só conseguia ficar de cabeça baixa, sem coragem de olhar para ninguém. Honra, reputação. Carreira, tudo que eles construíram sobre mentiras numa única manhã virou pó. Nossa missão, minha e de Fernanda, estava cumprida. Trocamos um olhar e assentimos. Eu não sentia mais ódio, apenas alívio. Todo o peso foi tirado da minha alma. Virei-me friamente e me afastei da multidão. Fernanda, com seu filho no colo, me seguiu. Os gritos, as maldições, os flashes das câmeras, tudo soava atrás de mim, mas não me tocava mais. Caminhei sob o sol de inverno, sentindo que meu futuro nunca esteve tão claro e brilhante. Um mês depois, a brisa do mar em Fernando de Noronha, salgada e fresca, brincava com meus cabelos. Eu estava sentada em uma espreguiçadeira, sob a sombra de um coqueiro, olhando a areia branca e o mar azul brilhando sob o sol. Meus pais caminhavam pela praia. Meu irmão, sua esposa e seus filhos brincavam na água. Suas risadas, misturadas com o som das ondas, criavam uma melodia de paz, felicidade. A viagem para Noronha, embora adiada por um mês, finalmente aconteceu. Não era mais uma fuga, mas uma verdadeira celebração. Uma celebração da liberdade e de um novo começo. Tudo se resolveu rápida e tranquilamente. Meu divórcio com Rodrigo foi oficializado em uma semana. Com provas irrefutáveis, obtive a guarda total do meu filho que nasceria. O apartamento, comprado em grande parte com o dinheiro dos meus pais, por decisão judicial, também se tornou meu. Rodrigo e sua família, após o escândalo no casamento, entraram em colapso total. A empresa de Arthur faliu. Eles tiveram que vender sua mansão para pagar as dívidas. Rodrigo foi demitido. O noivado de Lucas foi cancelado. Eles pagaram um preço muito alto por seus atos. Quanto a Fernanda, ela também conseguiu o que queria. O tribunal obrigou o Rodrigo a reconhecer seu filho e pagar uma pensão regular. Embora ela não tenha conseguido um marido, seu filho agora tinha reconhecimento oficial. Nós nos comunicamos às vezes como amigas que passaram por uma batalha juntas. Coloquei a mão na barriga, sentindo a vida crescendo dentro de mim. Decidi manter o bebê. Ele não era uma lembrança de um erro. Ele era minha esperança, meu futuro. Eu o criaria sozinha, dando-lhe a melhor vida, cheia de amor meu e de toda a minha família. Olhando para minha família feliz, eu sorri. Perdi um marido dissimulado e uma família calculista. Mas me reencontrei. A Isabela forte, livre e independente. O passado foi encerrado. Um novo capítulo em minha vida, cheio de luz e alegria, começou aqui. Nesta praia paradisíaca, eu verdadeiramente renasci.